Para dar continuidade às discussões de adequação do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista ao Estatuto da Metrópole, a AGEM e o CONDESP realizaram mais um encontro entre técnicos das prefeituras da região, do Estado e da AGEM com especialistas. O tema discutido na oficina temática foi mobilidade e logística. A carga está no centro da mobilidade da Baixada. Não é só o porto é a questão mais relevante, mas também tem o polo de Cubatão, está aí colocado, e existem outros centros de carga na Baixada. Então é muito importante que dentro do PDZ do Porto esteja inoculado o conceito da cidade e da região, do mesmo jeito que dentro do plano, do instrumento da cidade e da região, esteja inoculado o conceito do porto. Hoje o porto, ele traz muita carga. Nós temos só 25% chegando através do sistema ferroviário. Por exemplo, poderia trabalhar bem essa questão, uma vez que a maior parte ela se vem pelo sistema ainda rodoviário. Ela reflete diretamente na mobilidade da cidade aqui da região. A questão dos carros tem sido nos últimos anos, não só aqui na Baixada, mas em todas as regiões metropolitanas, um agente negativo nesse processo. Aqui nós tivemos nos últimos 5 anos um crescimento de em torno de 5% ao ano na questão dos carros. E também nas motocicletas, que até foi além disso, nós tivemos quase 8%. Esse tipo de transporte individual, ele ainda prevalece na sociedade. Houve incentivos muito grandes ainda à aquisição de carros, e a gasolina barata também incentivou o uso e o dinamismo desse sistema de transporte individual. A matriz de desenvolvimento do Brasil é rodoviária, então é um fato. Dentro desse fato, o que a gente pode fazer para minimizar essa matriz que é muito elástica, muito grande comparativamente a outros países, principalmente os países que compõem o chamado BRIC, né, que seria exatamente o Brasil nesse cenário. Então, comparativamente, o Brasil tem uma extensão aí de 70% de uso rodoviário, quando isso poderia diminuir. No período da tarde, a habitação foi o eixo debatido. Parcelamento de educação compulsória, IPTU progressiva, zonas especiais de interesse social, outorga onerosa, são instrumentos que buscam fazer cumprir a função social da propriedade e limitam o direito à propriedade. A grande questão é que a maior parte dos planos diretores prevêem a aplicação dos instrumentos, mas de fato os municípios no Brasil, de forma geral, não vêm aplicando os instrumentos. Então, o que eu disse foi que da importância de tirar do papel. No âmbito regional, o desafio é um pouco maior, entendeu ainda? Ou seja, vai depender de um convencimento dos municípios para aplicar e para observar o plano regional. Mas é claro que o plano regional não deixa de ser uma oportunidade para pensar a região como um todo. Porque esses instrumentos, eles precisam ser pensados do ponto de vista da região, né? Não só de um território específico de um município. Migração tem sido central para explicar o crescimento demográfico de vários dos municípios, principalmente aqueles que mais crescem. As tendências que a gente observava no Atlas anterior, elas se reforçam, né? No sentido de uma ocupação já exaurida do centro principal, que é Santos e São Vicente, não é? E uma expansão cada vez mais periférica da população em direção ao sul, particularmente envolvendo dois municípios em especial, Praia Grande e Mongaguá, e também ao norte, envolvendo, claro, Guarujá, que já vinha se destacando na década de 90, e também agora Bertioga, que a gente observa isso. Todo o esforço que a Agência Metropolitana tem feito durante muitos anos, quase esses 20 anos de existência, realmente a gente vê que elas às vezes não surtem um efeito que a agência gostaria, o Estado gostaria, em função talvez por uma dificuldade de entrosamento entre os prefeitos. Eu já vi momentos onde os prefeitos estavam muito engajados nessa lógica, e imagino que eles têm, porque as câmaras temáticas funcionam muito bem e tudo isso. Mas hoje nós precisamos de um pacto mais positivo, mais imediato e mais, digamos, efetivo, de que de fato a gente pense movimentos do tipo habitação, mobilidade,
A mobilidade é central. Pensar a mobilidade a partir do município só é uma cegueira, né? Eu acho que a questão urbana não pode ser matéria só de especialista. Nós vivemos a cidade, então nós temos que entender, entendeu? O que valoriza a terra, o problema da verticalização, o problema da falta de moradia, o problema da falta de terra para moradia, entender a relação uso e ocupação do solo e deslocamento, porque aí fica mais fácil convencer setores que nós precisamos reservar área para a população mais pobre, porque se a gente não reservar, essa população vai ocupar área ambientalmente sensível, isso compromete a qualidade de vida da cidade como um todo. A verticalização de alguns setores pode ser conveniente a alguns setores do mercado imobiliário, mas ela traz prejuízos em termos de concentração, de mobilidade, enfim, de ventilação da cidade, ou seja, tornar os problemas urbanos, a discussão do problema urbano, uma coisa de conhecimento da população como um todo. Para que ela possa debater e intervir no processo de decisão. Esse processo de decisão ele precisa ser democratizado. Mas para que o processo de decisão seja democratizado, a gente tem que ter a população entendendo o que se passa, discutindo os problemas para poder tomar a decisão e pressionar a esfera política. Temas que são, de certa forma, áridos em outras áreas, e eu diria até em outros fóruns de debate, talvez aqui na AGEM isso se posicione de uma outra maneira, que vai gerar não a ideia de competição, de concorrência, mas a ideia de colaboração e, obviamente, de soluções que sejam viáveis, não porque eu acho que é melhor, é porque o cenário, o fórum decidiu que é melhor. Eu penso que a AGEM, ela é não só promotora, mas também ela é executora de algumas ações nesse sentido.